seus olhos. Vamos falar com Deus agora. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, meu Pai. Obrigado por esse dia. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. E a oportunidade de estar aqui na Tua casa, buscando o Senhor, ouvindo a Tua palavra, plantando, meu Deus, uma boa semente, fazendo a Tua vontade, querendo, demonstrando, Senhor, e trabalhando para se aproximar do Senhor. Este é o nosso momento. O momento, meu Deus, em que nós paramos tudo para estar aqui, na Tua casa. Parados, meu Deus, para toda e qualquer outra atividade, para ouvir a Tua palavra, para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, o que o Senhor tem, meu Deus, para nos dizer, o que o Senhor tem, meu Pai, para nos dirigir, para nos direcionar, o que o Senhor tem para nos conduzir. Eu peço, meu Deus, nos conduza, Senhor, com a Tua palavra, com o louvor, com esse momento aqui, quantas coisas que quando nós nos dedicamos inteiramente ao Senhor, nós vemos que antes não víamos. Nós percebemos com uma sensibilidade que antes não tínhamos. Quantas vezes, meu Deus, que entregue ao Senhor, nós podemos até sentir o Senhor trabalhando, fazendo, o Senhor operando, o Senhor se manifestando na nossa vida como antes não sentíamos. E aqui, meu Deus, nós estamos inteiramente entregue ao Senhor. Viemos à Tua casa, não estamos nos dividindo com nenhuma outra ação, nenhuma outra atividade, mas estamos aqui para falar com o Senhor, para ouvir o Senhor, para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor e para buscar, meu Deus, a Tua presença. E eu peço, fala conosco. Se há alguma coisa, meu Deus, que tem o poder de impedir que venhamos ter comunhão com o Senhor, é o pecado. A única coisa que impede, meu Deus, a nossa comunhão com o Senhor é o pecado. E se nós pecamos, eu te peço, nos perdoa. Passa com o Teu sangue agora e purifica cada um de nós. Nos limpa, meu Deus, do pecado. Porque se nós erramos, nós não queremos ser os nossos erros. Nós queremos, meu Deus, ser a semelhança e parecermos-nos com o Senhor. Termos, meu Deus, a Tua face e vermos a Tua face. Queremos, meu Deus, ouvir a Tua palavra e que ela seja a nossa vida. E não apenas mais um conhecimento, mas nós queremos ser um com a Tua palavra. E eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor atenda a nossa oração e que o Senhor, meu Deus, nos abençoe. Passa com Teu sangue, nos purifica, nos fortalece aqui nessa noite. Eu oro, meu Deus, para que aqueles que estão mal, aqueles que estão doentes, oprimidos, cansados, sobrecarregados, que sejam livres, que sejam curados, que sejam, meu Deus, abençoados e que vejam a Tua glória. Eu peço que o Senhor nos conduza, que o Senhor, meu Deus, use esse tempo que nós estamos dedicando ao Senhor. E é uma bênção para nós poder estar na Tua casa, ter um tempo só entre nós e o Senhor, poder, meu Pai, ouvir a Tua palavra, poder, meu Deus, plantar no solo sagrado do Senhor, na Tua casa. É uma bênção. Eu te agradeço por isso. Te agradeço pela vida, te agradeço pela autonomia que nós temos e podemos estar aqui, pela liberdade. Ninguém nos impediu, nenhuma autoridade, não tivemos que vir escondidos, mas podemos, meu Deus, vir, trazer a nossa Bíblia, podemos anunciar, as pessoas sabem que cada um que entra aqui neste lugar está entrando numa igreja para buscar, adorar e servir o Senhor, e isso é uma bênção. Eu te agradeço e peço que seja o Senhor aqui, não eu, quem venha nos conduzir, que venha, meu Deus, usar esse culto como um instrumento Teu, como, meu Deus, uma ferramenta Tua para nos afiar, para nos amolar, para nos lapidar, para nos levantar, meu Deus, para levarmos-nos
para onde o Senhor quer. A nossa vida não é decidida e definida por nós, mas pelo Senhor. Eu peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco aqui e que o Senhor, meu Deus, conduza esse culto e use ele como bênção e instrumento de bênção sobre cada um de nós. É o que eu creio, oro e entrego nas tuas mãos as nossas vidas. Eu consagro mais uma vez esse templo, eu consagro a minha vida e a vida de todos aqueles que fazem parte desse culto, dessa reunião. Seja aqui, aqueles, meu Deus, desse lugar, dessa cidade, seja aqueles que estão, meu Deus, a centenas e milhares de quilômetros acompanhando e não abrem mão de mais uma vez ouvirem a Tua palavra. Que recebam também a unção, o poder, a direção da palavra e a bênção do Senhor. É o que eu creio e eu declaro desde já que aconteça conosco, em nome de Jesus. Amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2022. Diga: a unção de 10 vezes mais e me torne incomparável, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Aqui em 2 Pedro, capítulo 2. Versículo 20, está escrito: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Diga assim: eu não. Isso aqui não pode valer para a nossa vida, não. É ou não é verdade? Em nome do Senhor Jesus, não. Eu quero que você, já no começo dessa palavra, considere que muita coisa que você já criticou, que você já falou, que você já repudiou, talvez você tenha se acostumado de tanto ver, de tanto falar, de tanto... Por isso que a gente não pode se envolver, né, com um problema, com aquilo que a gente trata, tem como inimigo. A gente não pode olhar de uma maneira: isso aqui agora eu vou ficar em cima disso aqui, agora eu vou ficar olhando para isso aqui, pensando nisso aqui, vou ficar agora meditando nisso aqui. Não pode ser, não pode. Eu quero que você me diga agora, não alto, mas diga para você. Hoje é sexta. De domingo para cá, quais foram? Se você tem algo para anotar, até anota para depois você refletir sobre isso. Mas quem foi a pessoa que você mais pensou essa semana? De domingo para cá, não vou nem falar aqui meses, ano, essa semana. Quem foi a pessoa que você mais pensou? Teu cônjuge? Teu filho? Talvez aquela pessoa que te fez mal? Alguém que você trata, olha como um inimigo? Aquela pessoa que te importuna, que te incomoda, que te cobra? Sentimento é pensamento também, tá?
Você fica, que coisa está fazendo, está falando, olha o que está fazendo comigo. Em quem você mais pensou? Talvez uma figura pública. Pensou mais do que no Bolsonaro, no Lula? É de quem você mais fala? E às vezes a pessoa que você mais fala é a pessoa que você mais critica também. E aí eu não vou esticar os exemplos, mas a pergunta está clara. Em quem você mais pensou? E aí quando você começar a lembrar em quem, você vai começar também a lembrar nas coisas que você mais pensou dessa pessoa. Pode ver, não costumam ser coisas boas. A gente não costuma, né? A gente não é atraído. A gente não é fisgado e fica, né, coloca atenção. Não é normal nós sermos atraídos por coisas boas. Não é. Pode ver, às vezes você passa no trânsito, aqui mesmo ali no cruzamento da Dr. Fon, aquela rua que tem ali com a Radial Leste, às vezes você passa ali, tem um rapaz, não sei de que país que ele é, eu sei que ele não é brasileiro, tem um daqueles alargadores enormes na orelha, né, para você ter certeza de quem eu estou falando, que às vezes você passa ali, o rapaz é incrível. Ele amarra uma corda nos 2 postes, sobe naquela corda lá, né? Enquanto está fechado o semáforo, pega alguns malabares andando na corda, às vezes está com fogo aqueles malabares, e às vezes tem alguma coisa no pé ainda para dificultar. Eu às vezes eu estou parado ali, é um caminho que eu faço sempre, eu não costumo ver, quando ele está fazendo isso, uma coisa impressionante. Eu não costumo ver aqueles carros que estão passando ali na radial, pararem, sequer diminuírem a velocidade. Eu nunca vi. Você vai falar assim, não, mas ele não está fazendo para aquela direção, ele está fazendo para essa aqui, sim, mas quem passa vê. É ou não é verdade? E eu vou te falar por que eu estou dizendo isso. Porque ele não está naquela direção, mas quantas vezes que eu vi um carro batido, uma moto caída, que está também na outra rua. E você vê as pessoas passando e diminuindo, parando, às vezes até perguntando o que aconteceu. Isso aqui é para te mostrar que às vezes uma coisa melhor, uma coisa boa, ela não está te atraindo. Uma pessoa perto de você, uma pessoa com atitudes melhores do que as tuas, não está te atraindo, mas de repente alguém que tem atitudes piores do que as tuas e que inclusive te incomoda, está te atraindo. Eu não estou dizendo atrair fisicamente, de você ter desejo de estar com aquela pessoa e ter um relacionamento, mas está atraindo a sua atenção, te prendendo, e de repente o teu tempo está sendo investido nisso. Porque uma das coisas que a gente tem como maior ativo na vida é o tempo de cada um de nós. E quando eu digo ativo, porque você decide onde você vai colocar o teu tempo. E eu digo que o nosso investimento no tempo começa, não é nem de dia, começa à noite, quando você vai deitar e dormir. Não tem gente que em vez de deitar tão logo pode, e dormir, descansar, que a gente sempre ouve que o corpo precisa, né, de descanso, o corpo precisa de sono. Tem gente que em vez de deitar tão logo pode, vai ficar no celular, vai ficar vendo vídeo, vai ficar vendo rede social, vai ficar na internet, vendo alguma coisa, ou vai ficar na televisão, tanto que já tem a televisão no quarto para ficar assistindo ali
alguma coisa, uma série, um filme, alguma coisa. Isso é um investimento. Aquele tempo que você podia descansar, que esse já é um tempo, esse é um investimento para o próximo dia. É ou não é verdade? Quantas pessoas que você vê que chega no trabalho cansado, não tem concentração, ela não tem força, ela fica buscando um lugar para encostar, para sentar, para se debruçar, porque não investiu o tempo. Tem gente que dorme pouco porque não tem opção, que não tem escolha, né, trabalha muito, anda muito, seja de condução, seja de carro, seja o deslocamento, mas tem gente que tem, a maioria das pessoas, não é problema de falta de opção, mas é problema de erro. A pessoa está errada, ela está escolhendo errado, ela está colocando errado. E aí a mesma coisa, começa com as pessoas. De repente você não está sendo atraído por algo bom, por atitudes boas, né? E a mesma coisa, que é o que a gente leu aqui, você saiu do mundo, você saiu, né, de uma visão do mundo, você saiu de uma mentalidade que você tinha no mundo, e aí veio para Cristo, aprendeu, recebeu condição de ter uma nova vida, de ter uma nova mentalidade, porque a cada dia que nós ouvimos a palavra, nós temos a chance da nossa mente ser renovada, e de repente você se detém, você se pega olhando para as mesmas coisas, pensando nas mesmas coisas, se envolvendo com as mesmas coisas, porque como disse Jesus, o nosso envolvimento não é apenas aquele envolvimento geográfico, que é o lugar que você está, físico, que é aquilo que você está pegando, tocando, né? Mas ele começa aqui, o nosso envolvimento com cada situação. Então tem gente que aqui agora não está aqui, o corpo está aqui. O corpo está aqui, sentindo aí o encosto, o assento da cadeira, os ouvidos, né, as orelhas estão recebendo o som da minha voz, mas a pessoa não está com a mente aqui. Está longe daqui, está pensando em alguém, em alguma coisa, em alguma situação. Não está aproveitando essa oportunidade. Não está pegando para ela essa oportunidade. Então, às vezes você tem uma tensão, uma preocupação, mas será que você não tem se envolvido, pensado, agido, falado das mesmas coisas de antes? Eu vejo que muita gente vestiu uma roupa, a roupa de cristão. A roupa que eu quero dizer não é a roupa literal, mas é uma roupa de algumas expressões que mudou. Agora tem esse comportamento, né, que então vem à igreja, antes não vinha, antes ia a outros lugares. Mas a nossa mudança não pode se resumir a isso. Você não pode aceitar ser a mesma pessoa que você era. Eu falei ontem num culto que eu fiz, que eu não aceito ser a mesma pessoa que eu era há 1 ano atrás. Tem coisas que eu lembro há 1 ano atrás, que eu olhava, que eu pensava, que eu falava, que não. E as coisas que eu mais agradeço a Deus são essas. Obrigado, Senhor. Porque a cada ano que passa eu fico mais velho, né? Mas a minha cabeça, o meu coração fica melhor. Eu não mais cultivo os sentimentos que eu cultivava antes. A minha cabeça, os meus pensamentos, a minha ocupação interna não é a mesma que era antes. Porque a gente tem uma ocupação externa, é ou não é? Que a gente faz com a mão, corre, pega, trabalha, se esforça. E também há em nós uma ocupação interna, que é o que eu comecei te perguntando. E até me foquei mais em perguntar em quem você mais pensou. Mas eu quero que você também se responda em que você mais pensou esses últimos 6 dias. Que situação você mais pensou?
aquela dívida, que não conseguiu inteirar o dinheiro, aquela situação corriqueira do dia a dia que você tem no momento. Então, você estava num lugar, mas estava pensando em outro. Você estava com pessoas podendo desfrutar daquele momento, mas estava pensando naquela situação que você ainda não tinha resolvido. Você ia deitar para descansar, você estava pensando naquela situação. Você ia comer, se alimentar, mas estava pensando naquela situação. Não adianta só agora eu introduzir palavras que tenha Jesus nas frases e dizer agora eu sou de Cristo. Não, eu tenho que ser de Cristo por inteiro. Eu tenho que passar a ter o comportamento que Ele me ensinou. O comportamento que Jesus me ensina. E não dá para você dizer, e o caso não é nem dizer e convencer alguém, o caso é ser mesmo. Não dá para você dizer que você tem Cristo se a tua vida não mudou. E mudança não se prenda só a hoje você poder comprar algo que você não podia, a alguém perto de você, como teu cônjuge, teu filho, ter se convertido ao Evangelho. Não, você tem que ter mudado. E se não mudou, você não pode aceitar ser a mesma pessoa. Se ater e se deter as mesmas coisas que se detinha antes, que ficava antes em cima delas, pensando nelas, fazendo elas, ter problema com as mesmas coisas, passar pelas mesmas coisas. Por quê? Porque é assim que a gente vai entregando a vida da gente, não faz o que tem recebido oportunidade, não faz o que tem recebido entendimento da palavra para fazer, e quando se dá conta, a vida passou. A oportunidade passou. A bênção passou. E nós não estamos vivendo o que Deus tem conosco. Vamos aqui para Juízes 9. Primeiro, na verdade, essa passagem aqui começa no 6. Deixa eu ler o 6 aqui, o começo. Que é aquela passagem lá que a gente sempre fala. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Como isso? E durante 7 anos ele quem? Deus, os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas ó a diferença. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Esses 2 versículos, eles servem para qualquer área da vida da gente. Qualquer área. Porque o que esses versículos eles estão nos falando? Primeiro, um povo que já sabia o que fazer. O que eles sabiam? Eles sabiam que Deus esperava fidelidade deles. Qual que era a fidelidade? Era que eles adorassem, que eles servissem a apenas o único Deus. Deus os separou das demais nações, deu a eles uma terra boa, especial, para que eles não tivessem que gastar mais energia. Por exemplo, a minha terra não é boa, então eu tenho que sair da minha terra para ir buscar algo fora, eu tenho que gastar mais energia, gastar mais tempo, trabalhar mais, correr mais. Não. Deus deu àquele povo, a Bíblia diz, uma terra boa, larga, que mana leite e mel. Quer dizer, uma terra que cabia a todo mundo, uma terra que tinha lugar para todo mundo, tinha espaço para todo mundo, era uma terra que sobrava, que tinha ali campo para todo mundo viver, morar, plantar, colher. Então, tudo que eles precisavam, Deus deu. E Deus colocou, vocês vão me servir, só a mim, me adorar, só a mim. Ok.
Esse povo sabia disso. Mas quando esse povo tinha uma vida sem maiores problemas, o que eles faziam? Eles se acostumavam, né? Se acostumavam. E como deixaram que um povo e outro fosse entrando, né? E aí se acaba conhecendo uma cultura nova, junto com uma cultura, tem ali um Deus novo, uma religião nova, uma coisa nova, aquele povo foi aos poucos se envolvendo com os deuses dos povos que eles estavam convivendo. Aí é onde nós vemos aqui, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E aí uma coisa, vamos lá, para nós agora. Se você pegar na sua vida, na sua saúde, se você pegar no seu casamento, se você pegar na sua vida financeira, se você pegar na sua vida profissional, se você pegar na sua condição como o parente que você é, se você é filho ainda, se você é irmão, se você é pai, se você é mãe, se você é marido, enfim. Esse versículo aqui, ele traduz a nossa vida. A gente não costuma ter erros, ter atitudes novas. A gente costuma repetir as mesmas de sempre. Então, eu quero te pedir uma coisa agora. Considera que você tem uma grande possibilidade, mas ela é tão grande que talvez você ainda não se deu conta dela. Mas há uma grande possibilidade de você repetir aqueles maiores e piores erros que você já cometeu na vida. Não, eu nunca. Que assim seja. Mas você tem mais possibilidade, você tem mais chance de cometer os erros que você já cometeu do que cometer erros novos. Quem está me ouvindo aqui ainda? A gente às vezes quer se convencer, não, eu nunca mais faria isso. Agora você pode pensar assim. Mas quantas coisas que a gente já falou para a gente, eu nunca mais vou fazer isso. E não fez só uma vez. Não errou só uma vez. Não passou por cima de si uma vez. Foram várias. Então você pode até dizer, graças a Deus, não tem coisa que eu aprendi, me custou muito, foi muito dolorido, trouxe devastação na minha casa, fez eu perder muito tempo. Amém, que você tenha aprendido. Mas essa passagem mostra que tem coisas que era para se repetir nunca, e se repetia sempre. Você está entendendo? Começa dizendo, de novo, eles fizeram o que o Senhor reprova. Quer dizer, aquele processo, falhavam, tinham a idolatria, que o problema foi a idolatria. Aí caíam, eram entregues nas mãos dos inimigos, como a gente vê aqui, que foram entregues nas mãos dos midianitas, aí sofriam, padeciam, por quê? Enquanto Israel não fazia o que tinha que fazer, vinham os midianitas e faziam o que tinha que fazer. Dominava Israel, saqueava Israel, humilhava Israel, que é o que a gente vê acontecendo na vida de muita gente. A pessoa ouve a palavra, sabe o que fazer, mas fica, eu não sei, depois eu vejo, depois eu faço, depois eu me posiciono, e não faz o que tem que fazer. Ou não para de fazer o que já sabe que não pode mais fazer, não pode mais continuar. Pois vem alguém, pois Deus permite uma situação, Deus permite uma pessoa, igual os midianitas, que vem na vida da pessoa e que não vai deixar de fazer o que sabe que tem que fazer. Quanta gente que hoje não está melhor no trabalho,
Não é porque não sabia o que fazer, é porque não fez o que sabia. Está entendendo? Sabe aquela preguiça, aquela indolência? Deixa para amanhã, deixa para depois. Agora não. Ninguém está vendo. Quantas pessoas que já ouviram em cultos, eu vou falar só dos cultos, sem contar o material externo, talvez que você tenha acesso, eu nem sei, mas só nos cultos, quantas vezes que alguns já ouviram, faz isso aqui no teu casamento, que é uma plantação, é uma semeadura, é um investimento que vai dar resultado a curto, a médio, a longo prazo. E a pessoa quando ouviu, ela pensou, eu não faço isso, eu posso acrescentar isso ao meu comportamento, eu posso fazer isso, eu posso ter essa mudança, eu posso investir. Não, deixa, eu sei o que fazer, eu recebi o conhecimento, mas eu não faço, eu fico esperando as coisas acontecerem sozinhas. Aí daqui a pouco está vivendo, está padecendo. Eu ouço algo sobre os meus filhos, que eu devo tratar, que eu devo lidar com aquilo, eu estou vendo que aquilo lá na frente vai estourar no meu rosto. É no meu rosto, porque é meu filho. O que acontecer com meu filho vai ser um problema para mim. O sofrimento dele vai ser o sofrimento meu. Não vai estar comigo, mas é seu filho. Seu filho pode ter 90 anos e você 100 e pouco. O que você sabe que acontece com ele, que é negativo, você sente. Você sofre. E quantos que vêm ouvindo, vai lá e trabalha isso, vai lá e coloca um limite nisso, vai lá e absorve isso, vai lá e age com relação a isso. Não, deixa, vai empurrando, vai empurrando. É o caso de Israel. Então, quantos que vem um culto, vem uma palavra, vem uma direção de Deus. E essa não é uma palavra para você se fechar, não. É o contrário, é para você se abrir. É verdade, eu estou ouvindo coisas que eu não posso me acostumar com a palavra, eu não posso me acostumar com o culto. O que eu quero dizer quando eu falo se acostumar? Eu quero dizer de você vir como apenas um frequentador, meio que se acostuma, está aqui, está nesse ambiente, ouviu o barulho da reunião, daqui a pouco oração, aí vai embora, e não vai além disso. Não passa disso, não pode. Não pode você adquirir isso como um barulho e ser conhecimento. Tem que causar efeito. Você não pode ficar intolerante à palavra. E quantos que tem coisas que já ouviu, soube quando ouviu da primeira vez que aquilo precisava ser colocado em prática, aquele preço precisava ser pago, eu preciso pagar esse preço, eu preciso ceder nisso aqui, eu preciso me sacrificar para Deus. E quando a gente fala sacrificar para Deus, não quer dizer que você se corta, não quer dizer que você vai pegar dinheiro e colocar no envelope na arca, mas você tem que pegar o que a palavra está dizendo para você fazer. Às vezes, para uns, o sacrificar para Deus, por exemplo, é trabalhar. Quantas pessoas que chegam na igreja, por exemplo, com a vida financeira arruinada, porque são preguiçosas? Tem gente que acredita que vai fazer uma oração e vai arrumar um emprego daqueles que ela não faz nada, que ela fica sentada o dia inteiro, que ela não tem atividade, que ela vai ganhar um bom salário. Não fala isso para mim não, eu estou esperando esse dia e tal. Às vezes Deus vai te colocar no difícil, com gente difícil, que você tem que ter movimento, que você tem que se esforçar, que você tem que se sacrificar, porque Ele não quer só que você tenha dinheiro para pagar as contas e o nome limpo, mas Ele quer trabalhar muito mais na sua vida, e Ele vai te colocar naquilo que vai mexer com o seu conforto, porque não tem uma passagem na Bíblia
que uma situação confortável é a vontade de Deus para nós, do jeito que a gente pensa. Para quantas pessoas que eu já falei, do jeito que você está buscando, você não vai receber. E eu já ouvi de quantos dizer assim, essa é a minha fé. Eu falei, amém, viva nela. 1 ano depois a fé da pessoa não tinha sido respondida, 2 anos depois a fé da pessoa não tinha sido respondida, 3 anos depois a fé da pessoa não tinha sido respondida. Só que conta não espera. É ou não é? O que a pessoa teve que fazer? Mudar a fé. É ou não é? Pedir para Deus para eu arrumar um emprego sentado no ar-condicionado, sem fazer nada, e ter um salário excelente. Deus não deu. Graças a Deus. Deus não deu. Não estou dizendo que ninguém... Tem gente que hoje trabalha que não pediu, algo assim, desse jeito. Mas Deus sabe como trabalhar. Nós, se fôssemos Deus, não daríamos esse tipo de trabalho para algumas pessoas. É ou não é verdade? Porque sabe que estragaria elas. Sabe que prejudicaria elas. Que elas não cresceriam com isso, não a princípio pelo menos. Então não adianta você pensar, vou pedir o que eu quero, do jeito que eu quero, Deus vai fazer do jeito que eu quero. Não, Deus vai fazer a vontade dEle. E você quer ver uma bênção na sua vida, é quando você entende a vontade de Deus e entra nela. Aí você vira aquela chave para entrar na bênção, para entrar no descanso do Senhor. Tem gente que ainda não entrou, porque continua fazendo do seu jeito, continua agindo da sua própria forma, continua só repetindo. Qual a diferença? Que agora ora, que agora usa o nome de Jesus, agora tem algumas expressões que a Bíblia também tem, mas continua na mesma maneira, continua do mesmo jeito, continua da mesma forma. Sem mudança, não há mudança. Você quer ser amado? Ame. Você quer crescer? Cresça. Não, mas eu quero crescer. Cresça. O que é crescer? Para crescer, se fosse um movimento físico, para crescer, qual seria se a gente pudesse, qual seria o movimento que a gente teria que fazer para crescer? Se você conseguisse crescer com um movimento do corpo, qual que seria esse movimento? Qual? Esticar. É ou não é verdade? Se fosse para crescer, você ia ter que... Se você fizer isso aqui, dói. Não estou dizendo que você vai crescer se se esticar, tá? Mas tem gente que do jeito que está andando, aquela coisa meio que... Literalmente, se esticar, já cresce. Vai chegar no limite, mas vai ficar maior já do que estava, se estava daquele jeito, já todo torto, todo já encolhido. Então, não, eu quero crescer, mas não quero mudar. Opa, eu preciso esticar a minha vida. A palavra está falando algo comigo que não está confortável, mas é bom. A palavra está me mandando, a palavra está me empurrando, a palavra está me puxando para eu me esticar, e apesar de ser desconfortável, é bom. Porque quando a gente deixa de ser puxado pela palavra, é onde a gente vive esse tipo de coisa. Vamos aqui para Juízes 9. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém e disse a eles e a todo o clã da família de sua mãe: perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles: ter todos os 70 filhos de Jerubaal governando sobre eles, ou somente um homem?
lembrem-se de que eu sou sangue do seu sangue. Os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém. E estes se mostraram propensos a seguir Abimeleque. Pois disseram: ele é nosso irmão. Deram-lhe 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios que se tornaram seus seguidores. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus 70 irmãos, filhos de Jerubaal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, escondeu-se e escapou. Então todos os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque rei. O que foi isso aqui? Depois daquele versículo lá que eu li, de novo Israel fez o que o Senhor reprova, e Deus os entregou aos midianitas, Deus levantou um homem, que foi o Gideão, esse que é chamado aqui de Jerubaal. Deus levantou o Gideão, deu vitória a esse homem sobre esses midianitas que exploravam, humilhavam e saqueavam Israel. Uma vitória assim, sobrenatural. 300 homens, que na verdade só foram, porque quem lutou e quem venceu os midianitas foi o próprio Deus, com a liderança do Gideão, que Deus chamou. Então, quando Gideão foi, viu a glória de Deus e venceu os inimigos, porque foi uma escalada de obediência, quando ele estabeleceu de novo o domínio do território de Israel para Israel, ele deu um passo enorme para trás quando ele disse: eu não vou liderar vocês e nem meus filhos. Quer dizer, ele se omitiu de algo que já estava nas mãos dele. Diga, ele sabia o que fazer e não fez. Eu acho, e eu vou dizer eu acho porque é uma opinião, que esse hoje é o maior problema que a gente tem. Eu penso que é o que a gente sabe, já aprendeu, já ouviu, já teve, já viu acontecendo, já teve a experiência, já teve a prova. Assim funciona, assim não funciona. Deus quer isso de mim, não mais aquilo. Eu não posso mais voltar para aquela condição mental, espiritual, devo ficar nessa. Mas momentos de calmaria, situações confortáveis, ter por perto pessoas flexíveis, às vezes não nos ajudam a fazer a coisa certa. Porque a gente não se esforça mais. A gente não paga o preço que sabe que deve pagar, mas simplesmente deixa as coisas como estão. Foi isso que aconteceu com Gideão. Já vencemos a batalha. A mentalidade, já tiramos os midianitas daqui, agora é só nós, agora somos só nós. Só que aquele povo precisava de liderança. Porque quando aquele povo se liderava, o que eu quero dizer, cada um fazia do jeito que achava melhor, sem ter ordem, sem ter lei, sem ter pressão, sem ter cobrança, aquilo não funcionava. Essa é uma frase minha, quem ouve minhas reuniões, direto me ouve falando isso.
tem gente que precisa de liderança. Eu já falei que o momento pior da minha vida, se eu tivesse continuado conduzindo a minha vida, e quando eu falo conduzindo a minha vida, sabe aquela coisa de você decidir coisas básicas, até coisas importantes, o que você vai fazer. Eu falei no meu testemunho, chegou um dia que, e a pessoa que falou para mim isso na época, como lá eu falo, foi a bispa, falou assim, rapaz, para de ser, né? Falou uma palavra para mim que não foi uma palavra tão boa de repetir, né? Mas vamos dizer, para de ser cabeçudo. Você não dá conta de liderar a sua vida. Você não para de fazer desse jeito, não, você vai se arrebentar. Aí eu lembro que ela ainda usou assim, mais, né? Deixa quem sabe, deixa, né, quem já venceu te conduzir. Você não pode se liderar. Você não tem capacidade. Meio que assim, sabe, é como se alguém estivesse chamando, você é bobo, você é burro, você é tolo, você não dá conta. A hora que eu ouvi aquilo, deu uma sensação ruim. Eu me senti desse jeito. Puxa, sou o quê? Eu sou um zero à esquerda, então? Aquele orgulho, né? Então, sou capaz, sou um incapaz, sou um quê? Enfim. Aí passa a pessoa, você fica sozinho, né? Aquele dia eu lembro, como se fosse hoje. Essa é uma cena que eu tenho muito clara na minha cabeça. Aquele dia ainda, eu lembro do lugar que eu estava, um lugar ruim, né? Para dormir demorava, que não é assim, você chegava e deitava e dormia, você chegava, tinha que tirar um monte de coisa do lugar, depois tinha que colocar um monte de coisa no outro lugar, arrumar o lugar, acertar, né, tal, olha a situação que eu estava. E enquanto eu fui fazendo aquilo, parece que aquilo me fez ver literalmente a vida que eu estava. Falei, puxa, é verdade, olha onde eu cheguei com as minhas decisões. Porque quando você não tem que dar satisfação para ninguém, é só você com você, você só tem uma saída, a verdade. É ou não é verdade? Não dá para você mentir para você mesmo. Não dá para você ser orgulhoso com você mesmo. Não, eu sou bom, não, eu tenho boas escolhas. Não, eu lembro que eu fui tirando e tinha coisa, eu estava num lugar que tinha muito material de construção e coisa e tal, e pó. E eu ia pegando as coisas assim, eu falava assim, eu cheguei aqui. Eu mesmo estava dizendo para mim, onde eu cheguei? Olha o que eu estou vivendo, olha onde eu cheguei. Eu dizia para mim, olha onde cheguei, que lugar que eu cheguei, olha como eu estou mal, olha o que as minhas atitudes. Pensei, ela está certa. Ela está certa. Se eu continuar do meu jeito, da minha forma, insistindo, né, com aquele orgulho, aquela coisa, não, eu sei, eu vou fazer do meu jeito, vai ficar pior. Daqui a pouco, talvez, eu não vou estar nem numa situação dessa. E eu não falo nem financeiro, o lugar que eu estava, que era realmente, não era legal, não era agradável, não era um lugar para eu me orgulhar. Mas a condição, está ali, sozinho, naquela condição. Eu lembro uma coisa que não é minha. Uma coisa nunca foi minha. Eu lembro de criança, isso nunca foi meu. De chorar. Eu lembro que naquela época tinha noites assim que eu parava e eu chorava sozinho. Eu pensava, meu Deus do céu, sabe, dava raiva da vida assim, ó. Que situação que eu cheguei. Eu pensei, ela está certa. Eu não tenho condição de decidir, então, eu vou ser humilde, vou me submeter, né? Não vou deixar alguém conduzir a minha vida. Algo que eu sempre fui contra. Eu falava isso, não deixar alguém conduzir a tua vida. Não, se alguém realmente, você vê Deus na vida da pessoa, você vê bênção, você vê verdade, e você não tem. A melhor coisa que pode acontecer com você é alguém ungido, alguém com visão de Deus, e não com vontade de controlar a sua vida, porque é diferente. Mas alguém com visão de Deus para conduzir a sua vida.
Porque uma coisa você vai ver, uma pessoa com visão de Deus, ela não vai querer controlar a sua vida. Ela vai te conduzir por um tempo, porque ela não vai querer conduzir a sua vida para sempre. Se ela conhece Deus, ela sabe que isso não é bom. Porque quando a gente tem controle sobre a vida das pessoas, a gente faz isso para o próprio mal nosso. Então, você não controla, você ajuda, você ensina, você muitas vezes serve de parede. Você vê que a pessoa vai, você se coloca como uma parede, coloca-se como um limite para ela. Você cobra, você puxa ela para cima. E foi o que eu permiti. Tanto que o que eu não vivi em anos, aquela época eu vivi em meses. Porque eu me coloquei nessa condição humilde. Amém. Não, eu vou fazer, eu não sei. Então como é que eu tenho que fazer? Ah, é assim? Amém. Tinha vezes que eu ia com decisões tomadas no culto. Vinha uma palavra e falava, amém, Senhor, eu vou fazer do jeito que o Senhor falou. Difícil, não sou assim, mas vou fazer do jeito que o Senhor falou. E assim foi, é um dia depois do outro. Tem coisa que não é você faz um dia, faz dois, faz uma semana, faz um mês, faz alguns meses, daqui a pouco você começa a ficar bom naquilo. Você começa assim a acostumar aquilo. E aquilo vai se tornando a sua vida. O Gideão Jerubal, ele não fez isso. Ele resolveu o problema daquele momento, venceu aquela guerra, mas voltou, ele deu um passo atrás, tipo, agora eu vou viver a minha vida. Aí ele foi, arrumou algumas mulheres, teve 70 filhos. Quando ele teve 70 filhos, chegou uma época que ele morreu, aí ele não tinha estabelecido, vou reinar, ou meu filho tal vai reinar, não. Ficou assim. Ficou em aberto. Né? Ficou em aberto. O que aconteceu? O filho que ele teve com uma concubina, que é aquele que seria o não, né? O não reconhecido, o que não seria a sucessão de nada na vida dele, se levantou, falou com aqueles homens da terra da mãe dele, quer dizer que era uma terra que não era a terra do pai dele, que não era aquela coisa legal, formal. E o que é melhor para vocês? Já foi com a conversa certa, a história certa. O que é melhor para vocês? Ter 70 governando ou ter um só homem? E se lembra que eu sou sangue do seu sangue. Eu já sou alguém que vocês conhecem. Estou aqui com vocês, conheço. Pô, vai, melhor um homem só. E eles, a Bíblia diz, ficaram propensos a serem governados por ele. Veja que o povo, de novo, estava caminhando para aquela direção. Porque ninguém, peraí, ô Abimeleque, o que é certo? Não é o que é melhor segundo um ou outro quer, o que é certo? Eles deviam ter falado, o que é certo? Você não é a pessoa. Você não é o mais velho, você não foi nomeado por Deus, você não foi nomeado pelo teu pai, você não foi ungido, né, para isso. Você é de casa, você é próximo de nós, mas o que isso tem? Sabe como é que é o nome disso? Conveniência. Quantas coisas que a gente está decidindo por conveniência e está se arrebentando por causa disso. A conveniência tem a ver com o assunto que eu estou falando no culto inteiro, conforto. É mais confortável assim. Não, deixa assim. Não vamos mexer com isso não. Foi o que aconteceu. Aí financiaram ele. Ele recebeu aqui prata, contratou alguns vadios, mercenários, foi lá e matou 70 irmãos dele. 70 irmãos. Ele não matou 70 inimigos. Ele não matou 70 midianitas, que é o povo que estava explorando, que estava saqueando, que estava envergonhando Israel. Ele matou 70 irmãos dele. E quantas vezes que você vê pessoas que de repente falam, meu Deus, aconteceu isso comigo, aconteceu, porque você foi deixando. Repito, você sabia o que fazer e não
alguém vem e faz. Você sabe o que fazer, vem a palavra, vem um culto. Ah, deixa. Ah, agora não. Ah, não está tão ruim assim. Não, não é isso que Deus está querendo. Deus falou, Deus quer. Chegou até o seu entendimento, então Deus está esperando que você se posicione com o que você já entendeu. Então aí vem o Jotão, que foi o filho que conseguiu escapar daquela chacina. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouça-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Quer dizer, não é qualquer coisa que você fizer que Deus vai te apoiar. Aí onde eu dei até o exemplo do emprego. Eu peço o que eu quero, peço o que está na minha cabeça, Deus vai fazer. Não, Deus não tem compromisso em atender a oração que está fora da vontade dEle. Ah, muda meu marido, muda minha esposa, porque ele é ruim, porque ele faz isso, isso, isso. Aí Deus levanta um dentro da sua casa, você, para ser um bom testemunho. Você não dá, por que Deus vai mudar o seu cônjuge? Deus te dá direções claras de mudança, você não muda, por que Deus vai mudar seu cônjuge? Salva o meu filho, Senhor, salva meus filhos. Os pais ainda não estão salvos. Estar na igreja, frequentar a igreja não é uma garantia de que você está salvo. Não é garantia de nada. Que você vai ser abençoado, que a sua vida vai mudar. Não, a palavra sendo cumprida é garantia. Frequentar a igreja não. Então o Jotão falou, vocês precisam ouvir Deus para Deus ouvir vocês. Quer dizer, dar ouvidos à palavra dele. Ó, vamos lembrar o que Deus falou. Porque não é porque vocês tomaram uma decisão e ela está fluindo, quer dizer, vocês tiveram sucesso, mataram 70, tiraram, olha bem, tiraram na força do braço gente do caminho, isso não quer dizer nada. Cuidado quando você sabe que Deus tem uma direção para você, e uma direção que depende de obediência, que depende de fidelidade, de sinceridade, e você, em vez disso, vai e age na força do braço. Usa de meios seculares e parece que tem o mesmo resultado. Cuidado. Porque quando Deus não começa algo com você, você não vai poder contar com Ele lá no meio do caminho, quando as coisas tendem a ficar difíceis. Você ouviu isso? Ah, não comecei com Deus, eu tinha uma direção, tenho uma palavra, mas eu passei por cima da palavra, eu não dei ouvidos, fiz o meu jeito, igual o Abimeleque. Ah, está vendo, está funcionando. Ó, o dinheiro arrumou uns mercenários, matou 70, agora só tem um, que é o que vai assumir, ó, é próximo, está junto comigo, é gente que eu conheço, que me conhece, tudo certo. O Jotão disse assim, ouça a Deus para que Deus te ouça. E aí ele conta esse exemplo. Certo dia, as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira, seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira, venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira, venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu vinho que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro, venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores, se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano.
que ele estava querendo dizer? Ele disse assim, quando você não assume o que você tem que assumir, por conforto, por preguiça, por comodidade, por conveniência, e uma conveniência que talvez a única coisa que você tem dela é que você está apegado a ela. Se a oliveira não for, se a figueira não for, se a videira não for, vai aparecer um espinheiro que vai. A gente fala de forma, a maioria das pessoas, isso na igreja, fala inclusive do diabo de uma forma que não tem noção. Porque a Bíblia diz, isso na interpretação, a Bíblia diz, o Senhor diz, que o diabo anda bramando como um leão buscando a quem possa tragar. Então a gente tem que lembrar que o diabo ele sempre está esperando que você dê a ocasião, que você dê a ele, né, o acesso. Ele não vai entrar na marra. E o pior, a maioria das pessoas dá. E uma das maneiras que as pessoas acabam fazendo isso é não fazendo o que elas sabem que deve fazer. Aconteceu isso com Gideão. Aconteceu isso com os primeiros filhos dele, que podia ter pego, pai, eu vou fazer, me unge, me abençoa, vamos orar, vamos fazer do jeito certo. Quantos que só mudaram depois de uma grande perda, depois de um grande sofrimento, uma grande dor, e não precisa disso. Não precisa ter um desastre dentro da sua casa, não precisa de você sofrer uma grande perda, para, agora eu acordei, agora eu despertei, não. A palavra tem que ser suficiente. Cada mensagem que você tem ouvido tem que ser suficiente para que você pegue, não, eu vou fazer, Deus está falando comigo. Se eu estou sendo chamado para algo, se um culto, uma pregação, uma leitura que eu faço da Bíblia está me dando uma direção clara do que eu devo fazer, eu faço. Eu não vou ser mais omisso. Não vou ser mais aquela pessoa que fica esperando tudo em volta estar perfeito, tudo estar adequado, tudo estar completo para eu fazer. Não. Cada novo conhecimento que você tem, Deus espera, Deus quer que você aplique. Que você misture a palavra que você tem recebido com a fé. Aprendi isso, estou colocando em prática. Ouvi sobre tal assunto, já sei como é, vou agir, vou obedecer, vou dar isso a Deus. Sei que isso não cabe mais na minha vida, não repito mais, não faço mais. Não vou esperar que apareça um espinheiro e domine sobre mim, e me espete, e faça aqui como ele colocou, já que vocês vieram até mim, ou vocês vão se abrigar à minha sombra, ou vai sair fogo do espinheiro. Eu não quero isso. Então eu pego essa palavra, eu obedeço essa palavra, essa mesmo, desse culto, que é uma palavra de despertamento, e que não está sozinha, que você deve pegar cada uma que você já ouviu, e que está atrasado, que está demorando, que está deixando para depois, que já foi tomado pela preguiça, que já está se acostumando com o que não pode, não deveria ter se acostumado nunca, e se posicionar como um filho de Deus, se posicionar como o familiar que você é, que Deus colocou você nessa casa para ser, se posicionar como um cidadão, se posicionar como o profissional que você é, para que Deus possa te usar e te abençoar. Porque, se lembre, essa palavra é uma palavra que a gente sempre tem que ter na cabeça. Se eu como figueira, se eu como oliveira, se eu como videira, não assumir
o papel que eu estou sendo chamado para assumir. Vai aparecer um espinheiro que vai assumir no meu lugar e que eu vou estar debaixo dele. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Feche seus olhos e coloque a mão no seu coração. E assim, ninguém vai ouvir sua oração, mas eu quero que você seja sincero. Se você é uma pessoa, por exemplo, que tem vivido e tem percebido que a preguiça, eu não falo preguiça de trabalhar, preguiça de tomar banho, preguiça de fazer coisas básicas, mas talvez seja aquela pessoa preguiçosa para agir, para pensar em coisas diferentes, complicadas a princípio. Aquela pessoa que toda vez que ouve que tem que mudar para poder receber as mudanças, você se fecha. Vai ter que mudar um comportamento, vai ter que mudar uma maneira de agir, vai ter que mudar algo que você está fazendo e passar a fazer, né? Que talvez você não está fazendo. Não está entregando, não está tendo aquela atitude. Porque talvez como você olha e vê, você vê, é difícil, é complicado. Não sou assim, não, essas expressões não cabem na vida da gente. Não sou assim. Não estou acostumado com isso. Nunca fui assim. Não troca por me ajuda, Senhor. Me ajuda a te obedecer. Me ajuda a fazer a tua vontade. Me ajuda a sair daqui hoje uma pessoa posicionada. A sair daqui hoje uma pessoa não só decidida, mas já na posição, no lugar, com a atitude que tem que ter para poder ser abençoado. Para encerrar na sua vida essa estação. Tem gente que está numa estação de estagnação, de paradeira, tudo parado, tudo travado, tudo amarrado, doente. E não vem a cura, não vem, você não sai disso para algo melhor. Você olha para cada área da tua vida, você vê que apesar de pedir para Deus, você não vê resposta, não tem mudança. Por quê? Porque você não está dando algo que Deus quer, e talvez a preguiça está te travando. A preguiça para orar, a preguiça para se posicionar numa atitude espiritual. A mudança no comportamento familiar, que Deus já falou, você vai fazer isso a partir de hoje, você disse não, porque do outro lado a pessoa não merece, a pessoa não dá condições disso acontecer, seja marido, esposa, filho, pai, mãe, essa pessoa não é boa para eu ser boa para ela, rompe com isso agora. Você não vê a palavra dizendo assim, se você tiver isso, faça. Se você ver isso do outro lado, faça. Não, a Bíblia diz, faça, porque você crê. Obedeça, porque eu estou falando. Não eu, mas Deus. Quantos que hoje estão tendo comportamentos como tinham, quando ímpios, mas estão esperando o resultado de justo. Por quê? Porque eu oro, porque eu venho à igreja. Não. Se você está aqui agora, você está ouvindo, e você está recebendo condição de ir além disso, de dar mais do que isso, de fazer mais do que isso.
de dar condições a Deus, de não só esperar dele, mas dar condições a ele, de contribuir com ele. E nós vamos orar agora, porque se o teu problema é um demônio que se manifesta na tua vida com preguiça, nós vamos repreender esse mal. Eu quero que você coloque a mão na tua cabeça agora. Se é a preguiça, se você é uma pessoa desanimada, se até fisicamente você já percebe isso, que você, para algumas coisas, você sempre está cansado, você sempre está afadigado, mesmo, você pode acordar, que você se sente para algumas coisas, você tem às vezes, você vai assistir o programa, você tem uma direção, faça isso, você se sente cansado, você se sente afadigado, tua cabeça dói quando você começa a pensar em mudança, e para algumas coisas você nunca tem disposição. Você vai dizer agora para Deus que você quer libertação disso. Fala com o Senhor agora: Senhor, me ajuda. Eu quero, Senhor, libertação. Senhor, eu quero libertação. Eu não aceito mais ser uma pessoa travada. Eu estou neste culto, Senhor. E eu sei que o Senhor não faz nada por acaso. Eu sei que o Senhor não faz nada. Nenhuma das tuas obras são, meu Pai, sem propósito. E eu quero essa libertação que o Senhor tem para mim hoje. Fale isso com Deus. Senhor, eu quero a libertação que o Senhor tem para mim hoje. Eu quero aquela que o Senhor tem para mim hoje. Para que situações na minha vida não se repitam mais. Para que eu não continue revivendo, não continue parado no que eu tenho que agir, não continue aceitando o que eu não posso mais ter tolerância. Eu quero, Senhor, essa libertação. Eu quero que o Senhor me ajude aqui nessa noite. Ora a Deus, vamos, eu quero que você ore a Deus agora. Eu vou orar também, mas pede para Deus. Porque pedir agora é uma manifestação de fé, que eu vejo que alguns nem essa têm, sequer nem dão esse primeiro passo, de pedir ajuda, de falar, de pôr para fora aquilo que já estão percebendo que não está bem. Senhor, eu oro agora e te peço, ajuda o teu povo. Senhor, ajuda o teu povo, ajuda, Senhor, cada um, meu Deus, que está aqui essa noite, que eu creio que não está aqui por acaso, mas eu creio que está aqui, meu Deus, para cura, para libertação, a qual, meu Pai, eu oro ao Senhor e peço que ela aconteça, e eu oro em nome de Jesus agora, declarando: Senhor, passa com teu sangue sobre cada um que está aqui agora, em nome de Jesus. Passa com teu sangue agora, passa, Senhor, com teu sangue sobre essa mente, sobre esse coração, passa com o teu sangue, Senhor, sobre o corpo dessa pessoa, que quantas vezes que ela ouve uma posição, vai até aquele lugar, começa a fazer isso, dá esse passo, e sequer, meu Deus, sequer ela levanta a perna para dar esse passo, sequer ela se move do lugar que ela estava. Senhor, eu oro agora e eu declaro que essa cena, Senhor, que essa situação não vai se repetir mais. E eu, em nome de Jesus, eu oro agora, repreendendo esse espírito, o espírito do desânimo, que está atuando na vida de alguns aqui, o espírito da preguiça, esse espírito que está amarrando, que começa na mente, complicando, lançando esse cansaço mental, para que essa pessoa nem ouse, para que ela nem ouse a querer, a falar, a pedir, e eu repreendo agora em nome de Jesus, esse demônio que impede agora, que aqui na igreja mesmo, essa pessoa não consegue falar, ela vai orar, ela começa a ter essa sonolência, ela sente esse peso, ela sente um calor no corpo, que é para ela não abrir a boca, é para ela se encolher, é para ela parar. Eu repreendo agora esse demônio, esse espírito maligno, esse demônio que quando ela vai orar na casa dela não consegue, ela se envolve com qualquer coisa,
ela olha para aquela televisão ligada, não tem a capacidade de desligar. Ela vai para aquele lugar onde está amarrado, aquela empresa, ela não consegue ungir. Aparece alguém, ela é interrompida facilmente. Essa pessoa que vai começar um trabalho, ela não se concentra, ela é distraída pelo diabo, que envia gente, que envia situações. Eu repreendo agora esse demônio, e eu ordeno agora que esse espírito imundo, eu ordeno agora que esse demônio que vem agindo, amarrando, esse demônio da preguiça, a preguiça mental, esse demônio agora dessa sensibilidade emocional, essa pessoa que sempre está esperando alguém com ela, alguém apoiá-la, alguém incentivá-la, alguém abraçar a causa com ela, não aparece ninguém, e ela não se move, ela não sai do lugar. Esse espírito da mentira, da incredulidade, eu repreendo agora em nome de Jesus, e eu ordeno agora que seja qual for a opressão que está sobre esse corpo, que coloca dor nas costas, dor de cabeça, que na hora da palavra traz sonolência, essa pessoa não consegue ouvir, ela não consegue se concentrar, eu repreendo agora esse espírito da preguiça, da mentira, esse demônio agora da incredulidade, eu rejeito, eu repreendo, eu ordeno agora que onde tiver um demônio colocando doença, enfermidade, dores sobre o corpo, inflamações, infecções, que está aí amarrando, seja os ossos, as articulações no corpo dessa pessoa, que impõe sobre ela essa limitação nos movimentos, eu te repreendo, demônio, e eu ordeno agora que onde tiver uma atuação maligna, se tiver na mente, se tiver no corpo, se tiver naquele lugar para onde essa pessoa precisa se comportar, se mover, eu repreendo agora em nome de Jesus, e eu ordeno que todo demônio, o demônio que foi enviado, o demônio que essa pessoa recebeu dos pais dela, dos ancestrais dela, esse demônio que ela pegou naquele lugar por onde ela passou e trabalhou, esse espírito que foi enviado na vida dela, quando alguém praguejou, amaldiçoou, eu repreendo agora, e eu ordeno em nome do Senhor Jesus, que onde ele estiver alojado, escondido, que toda atuação que está aí nesse corpo, nessa mente, que está na casa dessa pessoa, eu ordeno em nome de Jesus, desaloje dela agora, em nome de Jesus, demônio, e sai em nome de Jesus. Eu repreendo todo mal agora, eu repreendo todo demônio agora, eu repreendo esse demônio da incredulidade, o demônio da preguiça, eu repreendo o demônio agora da dor, o demônio da enfermidade, o demônio da doença, e eu oro, meu Deus, ao Senhor, e eu peço, Senhor, liberta agora, Senhor, liberta, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, e eu declaro aqui que essa pessoa seja liberta. Meu Deus, eu declaro libertação aqui agora, uma libertação que começa dentro, o Senhor tirando coisas com as mãos, tirando espíritos, tirando sentimentos, tirando, meu Deus, emoções, tirando, meu Deus, o ranço, que ainda imperava sobre a vida dela, alivia, o Senhor diz, vinde a mim os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu oro para que cada um receba alívio do Senhor nessa noite. Senhor, eu peço alívio para que essa pessoa vá, para que ela ande, para que ela dê os passos que ela ainda não tinha dado, para que ela se levante no Espírito, para que ela tome decisões sábias dentro da Tua palavra e da Tua vontade, e veja a Tua glória. Declara que você está liberto. Diga em nome de Jesus, eu estou liberto, Senhor. A preguiça, a incredulidade, o ranço, o sentimentalismo, o vitimismo, o desânimo
não tem poder sobre mim. Eu creio, meu Deus, na tua ação na minha vida. Eu creio, diga isso, eu creio na tua ação na minha vida. Eu creio que a palavra do Senhor entrou. Eu creio, meu Deus. Eu vou fazer, eu vou agir. Eu assumo o meu lugar, eu assumo o meu papel como filho de Deus e não mais como um sofredor, um coitado, não mais como uma vítima. Eu sou filho de Deus, eu sou abençoado, eu sou sábio, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou forte, eu sou poderoso. Eu tenho unção, meu Deus. Diga que você tem unção. Diga que você tem unção. Senhor, eu tenho unção. E a unção, meu Pai, que eu tomo posse agora, eu vou levar para a minha casa, eu vou levar, meu Pai, para o meu casamento, eu vou levar para os meus filhos, eu vou levar, meu Pai, para o meu trabalho, eu vou levar para aquela pessoa que o Senhor colocou no meu caminho. Eu tenho unção, Senhor, eu recebo essa unção. Eu tenho unção, eu recebi essa unção. Eu não vou delegar o que é meu, o que o Senhor me chamou para fazer, para o espinheiro, na condição que eu estou, ungido, liberto, abençoado. Eu assumo o meu papel, Senhor, e eu conto com a tua ajuda. Eu conto com a tua ajuda para fazer, para realizar, para ver a tua glória em nome de Jesus. Senhor, eu concordo com cada oração aqui agora. E eu peço, meu Deus, que assim como cada um declarou que essa unção, ela seja levada para onde essa pessoa for, o lugar que ela vai, para quem ela vai orar, pelo que ela vai orar, a área, meu Deus, que ela vai atuar, o passo de fé que ela vai dar, a condição que ela assume, se assume, livre, liberta, curada, transformada, poderosa. Eu concordo, meu Deus. E eu tomo posse aqui de pessoas saindo da depressão, se libertando, meu Deus, aquele karma que algumas carregavam porque aceitavam, que a mesma vida do pai e da mãe estava vivendo, que a mesma história estava sendo repetida, que isso cesse agora, e não se repita mais, que essa pessoa, meu Deus, trilhe o caminho dela, que o Senhor determinou, que ela viva a vida abundante que o Senhor tem para ela. E eu declaro, meu Deus, cura, libertação, e o teu poder se manifestando na vida de cada um. Eu declaro a tua bênção, meu Deus, sobre a vida do teu povo. E eu tomo posse de libertação e de cura nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.